Estamos de volta e a gente fala de um tema delicado que tem repercutido bastante nos últimos dias entre os jovens: suicídio. Desde que estreou a série Os 13 Porquês no canal de vídeo sob demanda Netflix, o Centro de Valorização da Vida registrou um aumento de cerca de 400% no número de e-mails recebidos. A série fala sobre bullying sofrido por uma jovem que acaba cometendo suicídio. Aqui em Bauru, a procura pelo serviço também aumentou e sobre esse assunto a gente conversa com o vice-coordenador do CVV, o Luiz Antônio Ramos. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Luiz, aqui o aumento na procura pelo serviço também foi por e-mail e vocês observaram que foi nessas últimas semanas. E essas pessoas que buscam um auxílio por e-mail são pessoas que já chegaram a falar em se suicidar, ou são pessoas que procuram um serviço mais para desabafar, buscar uma palavra de apoio? Aqui em Bauru, CVV nacional, a gente teve um aumento aí em torno de 6 vezes o aumento de procura, né, desse serviço nosso. Chegando a uma média de 300 atendimentos diários, tá? A gente, depois que a série começou a passar na televisão, houve um aumento não só dos e-mails, né, onde em alguns casos até a pessoa cita a série, né, se identificando muitas vezes com o problema, e a gente também já reparou que até para o telefone, né, e o Skype também aumentou. Mas como a gente ainda não fechou o relatório mensal, a gente ainda não tem esse número, mas provavelmente mês que vem a gente já tem uma boa ideia de quanto que isso aumentou. Né? Então, tem uma relação com a série? Esse número, consequentemente, foi de jovens que buscaram o serviço? Teve bastante jovem que procurou o CVV porque se identificou com a série, com os problemas que a personagem passa. O importante disso tudo é a divulgação do trabalho do CVV, né? Que seria aí um primeiro passo para essa pessoa procurar uma ajuda, né? Para não chegar ao ponto do suicídio. Né? A série trata de um tema bastante sensível e comum nessa fase, que é a questão do bullying, e muitas vezes as famílias, pelos relatos que esses jovens levam até vocês, as famílias acabam negligenciando, não percebendo, e seria importante que elas ficassem atentas, porque não são todos os jovens que vão procurar ajuda, né? As emoções, os sentimentos que os jovens, as pessoas passam para a gente nos atendimentos é muito próximo do que a gente viu na série, né? A gente vê muito caso de bullying, muita solidão, muito sofrimento, dificuldade em relacionamento com os pais, né? E o que acontece é que a família às vezes não identifica o problema, né? E às vezes a pessoa trata isso como um problema passageiro, né? A própria depressão, que é uma doença, considerada uma doença, é tratada muitas vezes como uma doença passageira que uma hora passa, né? E a gente sabe que não é assim. No caso do jovem, como se fosse uma fase. Muitas vezes é tratado como uma fase. Vai passar quando terminar a adolescência e tal. E a gente vê que isso se estende por mais anos, né? Não fica só nessa fase da adolescência. E esses jovens, quando procuram, eles chegam a falar que consideraram, pensaram em cometer o suicídio, ou eles buscam mais desabafar, procurar essa voz de interlocução que eles acabam não encontrando dentro de casa? Existe um tempo onde ele vai se sentir à vontade para falar, né? Porque isso é um assunto muito polêmico e ainda considerado como um tabu. Então, o mesmo jovem que está pensando, às vezes ele demora um tempo até ele se sentir confortável, confiante, né, para poder falar, porque não é um assunto que ele não vai conversar com qualquer um. Então, muitas vezes a gente identifica o problema, a gente identifica a situação que ele está passando, e outras vezes eles falam mesmo, que já procuraram, já tentaram, ou estão pensando, né, e a gente tenta acolher essa pessoa que está ligando, para que pelo menos naquela hora ela mude de ideia ou siga o seu caminho aí tranquilo. Para esse jovem que está passando por um momento conturbado, essa orientação, buscar ajuda, buscar uma pessoa com quem conversar? É muito importante. O CVV, ele não diz o que a pessoa tem que fazer, né? Porque o nosso serviço basicamente é ouvir a pessoa, né? Com esse desabafo, a gente entende que essa pessoa vai aliviar os sentimentos, vai
às vezes colocar mais em ordem o que ela está pensando, os seus pensamentos, consegue concatenar as ideias para que possa procurar um serviço especializado, né, junto, às vezes até a família também procura para saber como lidar com isso. Surgiu também, Luiz, recentemente, uma relação entre tentativas de suicídio entre jovens e um jogo macabro que dá ordens por redes sociais para que as pessoas cumpram tarefas, e uma dessas tarefas seria cometer o suicídio. Já chegou algum relato parecido para vocês de jovem que tenha se interessado por esse jogo? E nesse caso, a abordagem é a mesma ou a abordagem seria diferenciada? Com relação à série, alguns jovens já falaram que assistiram e tal. Com relação ao jogo, até o momento não, né? E o que a gente vê é que os problemas que são passados na série, os adolescentes, as pessoas, enfim, que ligam, elas se identificam muitas vezes com aquilo, né? Então ela se vê muitas vezes naquela situação que a protagonista da série passou, e se ela está procurando ajuda, já é uma boa coisa, né? Porque a intenção nossa, ouvindo, acolhendo a pessoa, é justamente para que ela não chegue nesse ponto. E o CVV só funciona, só trabalha porque ele é feito por voluntários, e a gente soube que vocês estão com mais uma turma de voluntários em formação. A ideia é que o serviço seja ampliado na cidade? Isso mesmo, a gente está mais ou menos na metade do curso, tá? A gente tem hoje cerca de 23 pessoas fazendo esse curso, e a gente está contando que a gente forme essas 23 aí, porque o CVV precisa muito dos voluntários, né? Hoje a gente trabalha das 7 às 23 horas. Né? 7 da manhã às 11 da noite. Exatamente. Cobre todo esse período. Isso, de segunda a domingo. Né? E a gente tem um sonho aí de implantar o 24 horas. Né? E para isso a gente precisa de gente para trabalhar, porque o CVV, além desse trabalho do plantão que a gente faz, existe uma série de outros trabalhos que a gente também faz, né, com divulgação na comunidade, palestras, eventos, que a gente precisa de gente trabalhando com a gente. Então vamos divulgar aí os canais de contato do CVV pelo telefone, o DDD 14 é o 3222-4111, também o contato por e-mail pelo bauru@cvv.org.br, e tem mais um contato também, né, Luiz? Isso, a gente também tem o 141, que é o custo de uma ligação local que atende toda a região de Bauru. 141, isso. A gente também tem através do site, que é www.cvv.org.br. Lá a gente tem o atendimento via Skype, e-mail e chat. Tá certo. Okay? Muito obrigada por sua presença aqui. Nós é que agradecemos.